Graça e paz, família Ceifa. Que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a tua casa, sobre o teu coração, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre tudo que você for fazer. Que a paz que excede todo entendimento, ela envolva você e envolva toda a sua casa. Amém? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz de manhã, porque eu estou vendo muitos rostos diferentes aqui, né? E hoje de manhã eu parei um pouquinho, porque eu queria registrar a imagem da igreja, para levar no meu coração para Moçambique, porque ali os desafios são muitos e nós, como seres humanos, quando nos deparamos com desafios, percalços pelo caminho, muitas vezes vem aqueles pensamentozinhos que não vêm do céu, de desistência. Mas quando esses pensamentos tentarem me assolar, eu quero lembrar que existe em Foz do Iguaçu uma igreja que está nos sustentando em oração. Uma igreja que intercede por nós, uma igreja que ama as nações, uma igreja que ama missões. Amém? Hoje de manhã eu cantei uma canção, 3 na verdade, que eu amo enaltecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Eu estava conversando com meu irmão ali em Curitiba, eu falei para ele, sabe um dos nomes de Deus que eu amo? Um dos nomes de Deus que eu mais amo, se encontra em Gênesis, quando ali aquela escrava, ela fala, tu és El Roi, o Deus que me vê. Oh, aleluia! Não importa onde você está, não importa a situação que você está atravessando, talvez o deserto que você se encontre hoje, o Deus El Roi, Ele está te contemplando. Amados, eu estive ali em Moçambique com minha família, trago para essa igreja o abraço da igreja moçambicana, do meu esposo, presbítero Luiz Valdeci Rodrigues, que eu estou morrendo de saudades. Trago saudações ali daquele povo. Mas eu confesso para vocês que quando nós fomos para Moçambique em 2018, e eu cheguei naquela nação, não era a primeira vez que eu tinha ido, já tínhamos ido sondar a terra, meu esposo muitas vezes, eu fui uma vez com ele. Mas quando chegamos naquele lugar para residir, para morar, para ali fincar as nossas estacas, passou 1 mês, passou 2, passou 3, e eu comecei a achar que Deus não estava nos vendo. Falei, Senhor, será que nós imaginamos coisas? Será que tudo que nós vivemos era algo que nós criamos? Mas o Senhor estava nos preparando para coisas muito grandes. E eu me lembro que eu me senti tão desamparada, tão abandonada naquele lugar. Eu não recebia ligações. Quando Deus te esconde, irmãos, Ele faz essas coisas. Eu não recebia ligações, nem de parentela, amigos íntimos. Eu sou muito ativa, muito dinâmica. Eu amo receber na minha casa para um cafezinho ali no Paraná, né? Aqui no Paraná a gente gosta muito disso. E eu sempre envolvida com as coisas da igreja. Toda segunda-feira na minha casa eu recebia um grupo de 13 mulheres para orarmos juntas e compartilharmos a mesa juntas. E de repente Deus me coloca em um país, uma cultura onde as pessoas não se visitam, onde as pessoas não se visitam com essa frequência com a qual eu estava acostumada. E eu comecei a pensar, Deus não está me vendo, Deus não está me vendo, Deus não está me vendo. E eu vivi um caso de amor e ódio no primeiro ano de Moçambique. A cultura muito diferente, muito diferente. Foi um choque cultural assim, devastador para nós como família. Ali não existe uma fila organizada em nenhum lugar, pode ser banco, pode ser o que for. E eu ia na padaria que era perto da minha casa para comprar pão. E eu chegava ali e aquela fila, as pessoas, se você estiver muito bem vestido, você pode passar direto na fila. Ninguém vai te incomodar, ninguém vai falar, olha, você pegou a minha vez, ninguém vai fazer isso. Porque a mentalidade deles é uma mentalidade escrava ainda.
Então, quando eles percebem uma pessoa que está melhor vestida do que eles, que talvez esteja numa posição acima, eles se submetem em silêncio, não reclamam seus direitos. E todos os dias, quando eu ia comprar pão, eu via aquela situação e até as pessoas passavam na minha frente. Ali não existe um PROCON, ali não existe direitos do consumidor. O pão só era vendido, pão fresco, quando todo o pão velho já tinha sido vendido pelo mesmo preço do novo. Mesmo que o novo estivesse lá, você chegava, eu gostaria de pão quente. Não, ainda não. Às vezes ia vender o pão quente, já era 10 horas da manhã e nós acostumados a acordar cedo. E eu comecei a odiar aquela padaria. Comecei a tirar 2 ou 1, pedra, papel, tesoura para ir na padaria com meu esposo. Hoje vai você, não vai você, não vai você. Era um martírio ir na padaria. E isso se estendeu por meses. Vocês já vão entender porque eu estou contando isso. E quando meu esposo veio para o Brasil em agosto do mesmo ano, foi a última vez que ele veio para o Brasil, em agosto de 2018. Ele trouxe um livro para mim. E o livro era da Joyce. E falava muito sobre perdão. E eu sempre fui uma pessoa com dificuldade de perdoar. Graças a Deus o Senhor transformou isso na minha história. E eu sempre pensava, não, eu tenho que ter muito cuidado como eu falo com as pessoas, como eu trato as pessoas. Porque como eu tenho essa dificuldade em pedir perdão, então eu prefiro me calar e não falar coisas que depois eu me arrependa para ter que pedir perdão. Porque pedir perdão para mim era como me rasgar ao meio. Eu tinha até um aceleramento do coração quando eu tinha que pedir perdão. E eu comecei a ler aquele livro sobre perdão e eu sempre ouvi testemunhos de perdoar pessoas. Mas eu me deparei com uma história naquele livro. A Joyce contando que ela comprou um vestido para ir numa festa. E quando ela chegou em casa, ela vestiu o vestido, descosturou. E quando ela voltou para trocar aquele vestido na loja, a loja não fez questão de trocar o vestido e criou muito caso para trocar o vestido. E ela disse assim, olha, eu não vou indicar vocês para mais ninguém. E todas as pessoas que eu tiver a oportunidade de falar mal desta loja, eu vou fazer. E ela disse que ela fazia mesmo. Cada pessoa que ela olha, aquela loja, não vale a pena. E um dia o Senhor falou para ela, Joyce, perdoe aquele estabelecimento. Quando eu vi aquela frase, quando eu li aquela frase, automaticamente o Espírito Santo falou para mim, Franciele, perdoe a padaria. Perdoe a padaria. Falei, Deus, eu preciso perdoar a padaria. E eu me apaixonei pelo povo de Moçambique em 2016, quando eu estive ali para visitar. Mas quando eu fui morar no primeiro ano, eu comecei a criticar o povo, a julgar o povo. Eu olhava para eles e eu dizia, eles sofrem porque eles merecem. Eles estão nessa situação porque eles merecem. E um dia minha irmã teve um sonho comigo. E ela me disse assim, mana, no sonho você cantava uma canção da tua autoria. E essa canção falava assim, Tribunal de Justiça. O meu tribunal é um tribunal de amor. E eu entendi o que Deus estava falando comigo. Quem sou eu para julgar? Para criticar, para apontar? Principalmente no lugar onde Deus nos levou para ser remédio. Para ser resposta. E depois de alguns meses que eu e meu esposo estávamos lutando, porque houve dias em que eu queria desistir, e ele falava, não, Deus nos chamou para esse lugar, nós estamos aqui, nós temos convicção do nosso chamado, vamos orar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te revestir. Passava 15 dias, ele queria desistir, eu estava forte, dizia, não, o Senhor nos chamou para esse lugar, e assim nós fomos dando suporte um ao outro. Mas chegou uma altura que eu falei assim,
Eu não consigo. 2018, irmãos, eu estou com 39 anos. Foi o ano mais difícil da minha vida. O mais desafiador. O ano que mais me confrontou. Eu comecei a ter pensamentos depressivos. Eu falei para o meu esposo, eu não consigo mais orar, eu não tenho palavras. Quando eu me ajoelho na presença de Deus, eu não tenho palavras para orar, eu não tenho o que falar para Deus. E como eu não consigo orar, eu vou começar a ler a Bíblia, então, no meu período de oração. E eu começava a ler a Bíblia por horas consecutivas, até que aquela palavra entrasse no meu coração e me trouxesse paz. E eu lutei por 3 meses com esses pensamentos de depressão. Até o dia que eu falei para Deus, eu falei, irmãos, eu ia lá, é uma cidade portuária, cidade da Beira. Tem uma praia, eu morava perto. E todos os dias eu levava uma capulana, que depois vocês vão saber o que é, um tecido. Eu forrava na areia da praia depois que eu deixava a minha menina na escola. Eu levava uma Bíblia, um livro, um caderno, eu sentava ali, eu começava a olhar o horizonte, o Oceano Índico, e eu chorava. Meu filho ficava brincando um pouquinho mais longe, ainda pequeno, com 6 anos, para completar 7. Fazia piruetas, cambalhotas, ele voltava, via minhas lágrimas escorrendo, ele dizia, mãe, você está chorando. A mãe está orando. Mas, irmãos, eu não estava orando. Eu estava arrebentada. E um dia eu orei a Deus na minha casa, eu falei, Senhor, se o Senhor não me tirar daqui aonde eu estou, e eu não estou falando de um espaço físico, e eu não estou falando do país de Moçambique, eu estou falando de um lugar espiritual, emocional. Se o Senhor não me resgatar daqui, ninguém fará isso por mim. Meu esposo não tem poder, minha mãe não tem esse poder, meu melhor amigo não tem esse poder. Se o Senhor não me estender a mão nesse poço onde eu me encontro, é aqui mesmo que eu vou morrer. Irmãos, naquela noite eu dormi, eu passei a noite inteira cantando uma canção que dizia assim: podem me faltar os amigos, eu não vou temer, não vou desistir, pois sei que estás comigo. E o refrão dizia assim: tudo que eu preciso, eu tenho em ti, Jesus. Eu não temerei, pois sei que estás aqui. Irmãos, eu cantei a noite inteira esse refrão, e quando eu acordei, eu era uma nova pessoa. Deus havia plantado amor no meu coração, compaixão no meu coração, fé no meu coração. E é por isso que eu quero cantar essa canção que fala de amor, porque eu desconheço um amor como esse. Um amor que te encontra onde você está. Um amor que conhece as tuas necessidades. Um amor que sabe do que você precisa. Um amor que não te abandona, um amor que não desiste de você. E quando eu comecei a olhar para aquela nação, para aquele povo, com esse amor que Deus colocou no meu coração e fez com que ele transbordasse para as pessoas ao meu redor, então nós começamos a ver os milagres do Senhor acontecer naquele lugar. E eu quero que você, talvez, que esteja aqui e olhou para alguém e pensou, ele não merece uma segunda chance. Eu já cansei de dar segundas chances. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Eu desisto, eu não quero mais. Eu sou uma pessoa que eu falo a primeira, a segunda, a terceira vez. Na quarta vez, eu não quero mais assunto. Quantas vezes nós falamos dessa maneira? Mas eu fico imaginando se Deus fizesse isso conosco. Se o nosso Pai, todas as vezes que nós nos chegássemos a Ele, dilacerados, machucados, sujos, indignos, se todas as vezes que nós procurássemos Ele, na quarta vez Ele dissesse, volta, o que seria de nós? Por isso eu convido você
a olhar para essa pessoa que você não quer dar uma segunda chance, com o filtro do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor gere compaixão no teu coração. Porque a palavra do Senhor fala que certa vez Jesus olhou para o povo e Ele teve íntima compaixão. E Ele disse: eles estão como ovelhas que não têm pastor. Quando você passa a olhar o próximo dessa forma, você passa a interceder por ele, a orar por ele, a investir nele, a acreditar nele, a motivar ele. E o reino começa a se expandir, e a obra do Senhor começa a crescer, e os milagres começam a acontecer, porque tudo acontece a partir do amor. Amém? Coloque a mão no teu coração nesse momento. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, e ao teu respeito, e ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca.
tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Nós nos rendemos a ti, nós nos rendemos ao teu amor. Senhor, nós desconhecemos um outro amor, um amor que não tem limites, uma graça, Senhor, inabalável sobre nós, um amor que nos cobre, Pai, que nos envolve, que nos preenche cada lacuna do nosso coração, um amor, Senhor, que nos faz amar. A tua palavra fala que o Senhor nos amou primeiro, e que a prova do seu amor por nós é que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E nós te damos graças, Senhor, nesta noite, porque esse amor alcança os nossos lares, porque esse amor alcança a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso esposo. Que esse amor seja dilatado em nossos corações, que esse amor seja dilatado no teu coração, que esse amor transborde na tua vida, que esse amor flua como rios por onde você passar. Que amor é esse que me compreende? Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos Jesus, nós chamamos Papai, nós chamamos Espírito Santo. Vem, 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 vem. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Engrandeça a Ele, exalte a Ele, dê honra, dê louvores. Aleluia. E eu passei a amar aquela nação, passei a amar aquele povo, passei a amar aquelas crianças. Hoje eu brinco que eu tenho 132 filhos. 132 filhos. Porque nosso projeto ali alcança 130 crianças que moram no meu coração. E eu tenho os meus 2 filhos biológicos. E Deus tem nos dado muita graça para estar ali. Todas as ferramentas que você precisa, o Pai te dá. Todas as ferramentas que você necessita para usar para os propósitos de Deus, o Pai te providencia. Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pelos pastores dessa igreja, pastor Josué, pastora Genoveva, que nos dá a oportunidade de compartilhar com você aquilo que Deus tem feito ali em Moçambique. Eu gosto muito de falar que o mesmo Deus que opera aqui, opera lá, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu falei essa manhã. A palavra do Senhor fala que nunca se viu, nem se ouviu de um Deus além desse Deus, o nosso Deus, o teu Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Confia no Senhor, coloca todas as tuas expectativas em Deus, espera nele, e Ele vai te surpreender, como tem nos surpreendido até hoje ali no país de Moçambique. Irmãos, é um milagre nós estarmos ali, contra todas as expectativas humanas. Quando nós vencemos o primeiro ano, nós dissemos, é um milagre nós estarmos aqui. Quando vencemos o segundo ano, nós novamente dissemos, é um milagre nós estarmos aqui. Terceiro ano, é um milagre nós estarmos aqui. E em abril vamos para o 4º ano, porque Deus é especialista em milagres. Ele é especialista em milagres, e o milagre que você precisa para a sua casa, para a sua família, Ele vai realizar. Amém? Neste vídeo nós temos crianças, todas elas fazem parte do projeto A Um Desses Pequeninos, ali em Moçambique, na cidade da Beira, no vilarejo do Inhangal.
É um vilarejo retirado da cidade, ele fica a 35 quilômetros, sendo que apenas 13 quilômetros são de estrada de asfalto, o resto é estrada de chão. E a 15 quilômetros do vilarejo existe um posto de saúde. Desde fevereiro de 2021 não entra ônibus ali. Havia um ônibus lá, os ônibus são chamados de machibombo. Entrava esse machibombo, era o meio de transporte deles, de saírem do vilarejo para irem até a cidade. E desde que deu ali o ciclone em fevereiro, Heloíse, em fevereiro de 2021, danificou muito a estrada de barro, e esse ônibus que até então entrava, não entra mais. E desde então eles só podem sair dali de bicicleta, ou de a pé, ou de moto, mas a moto é paga. É um valor aí aproximadamente de R$ 12 para ir, 12 para voltar, e eles não conseguem esse valor para se locomover com facilidade. Então, muitos vão de bicicleta, os que têm, e muitos vão a pé. Saem de manhã muito cedinho, vão e retornam ao entardecer. E é nesse lugar que o Senhor nos colocou para florescer. Floresça onde o Senhor te plantar. Hoje eu entendo que nós podemos ser sementes que o Senhor vai lançar em solos aonde nós iremos florescer na presença do Senhor, aonde nós vamos dar frutos para a glória do Pai. Amém? Essa casa que está aparecendo aí é como era o nosso espaço físico antes, é uma casa de barro. Lá nós chamamos casa de matope. Quando nós chegamos nesse lugar a convite de um pastor local, esta era a igreja deles, onde eles cultuavam ao Senhor todos os domingos. Para a honra e glória do nosso Deus, o Senhor nos deu condição de construir ali no finalzinho do vídeo, não precisa pôr, mas apareceu uma construção. Eu digo que já está muito mais lindo. A construção estava em andamento quando me enviaram a foto e nós fizemos o vídeo. O Senhor nos deu ali condição de construir uma cozinha, 2 banheiros, um armazém de 12 por 6, onde nós recebemos as crianças, e algo extraordinário do céu, uma sala de musicalização infantil. Irmãos, eu nasci para adorar ao Senhor. Eu nasci para entoar louvores àquele que me criou. E a música sempre fez parte da minha vida. E eu vou confessar para vocês, quando eu gravei os meus 2 primeiros CDs, eu realmente pensei, eu vou ser famosa. Falei, agora, Senhor. São os banquetes que muitas vezes o inimigo nos oferece. Ah, mas missionário é pecado ser famoso? Não. Pecado é motivação do teu coração, né? Se a motivação do teu coração é uma motivação saudável, que honra e glorifica a Deus, amém. Mas se a motivação do teu coração estiver corrompida, aí sim é que mora o pecado. E eu buscava, eu estava em uma altura em que eu não buscava mais glorificar a Deus, eu buscava ser reconhecida. Eu queria ser reconhecida, eu queria que meu nome fosse reconhecido no Brasil, e eu buscava por aquilo. E quando o Senhor, Ele nos chamou para Moçambique, depois de ter tratado o meu coração de muitas feridas, através da vida da pastora Genoveva, quando eu a conheci ali em Curitiba, no Congresso Mulheres Mais, na Batista Shalom. Deus usou a vida dessa mulher poderosamente para que eu rompesse um casulo de rejeição na minha vida. E o que eu falei de manhã eu vou repetir agora à noite. O Senhor não envia soldados feridos. O Senhor primeiro trata a ferida. E antes do Senhor nos levar ali para Moçambique, quando eu procurei por ela no final do congresso e expus o que estava acontecendo comigo, abri o meu coração, mostrei a minha vulnerabilidade. Realmente eu estava sem saber o que fazer, e Deus deu uma direção para ela maravilhosa, ao qual eu segui a direção. E o Senhor transformou a minha história.
O Senhor sarou as minhas feridas na área da rejeição com a minha mãe, assim, de uma maneira inexplicável. Porque às vezes nós olhamos para a situação e achamos que a situação já não tem mais jeito. Achamos que já não vale mais a pena investir naquela pessoa. Desistimos daquela pessoa, desistimos de relacionamentos tão facilmente hoje em dia, não é mesmo? Mas quando o Senhor, Ele vem com o seu bálsamo e Ele vem sarando todas as feridas. E depois que eu fui sarada em Deus, através da vida da pastora Genoveva, logo meu esposo já tinha ido no ano anterior para Moçambique, no ano seguinte ele foi também, no terceiro ano ele me chamou para ir junto. E quando o Senhor nos chamou, irmãos, nós estávamos muito bem. Eu já tinha 2 CDs gravados na cidade a qual eu morava, em Ponta Grossa, aqui no Paraná. Tinha muitos conhecidos, tinha muitos contatos. Já tinha 2 lojas que me patrocinavam ali na cidade. Já tinha um salão de beleza. Toda vez que eu tinha um evento, e tinha vários eventos, ao ponto que meu pastor me chamou e disse: olha, eu te abençoo, mas você guarda a Santa Ceia para a tua família, para a tua casa. Então, a Santa Ceia eu deixava reservado, e os outros domingos do mês eu estava sempre cantando em algum chá, em algum congresso, em alguma coisa. E eu tinha a oportunidade de ir nessas lojas, escolher a roupa que eu quisesse, vestir, usar. Às vezes eu tinha que devolver, às vezes ela dizia: fica para você. Alguém cuidava do meu cabelo, alguém cuidava das minhas unhas. E de repente o Senhor me chama para Moçambique. Porque meu esposo, que sempre teve um coração missionário, viu uma necessidade naquele lugar de discipular ali líderes, de ofertar na vida daquelas pessoas um curso que preparasse eles para servir a Deus com excelência, com caráter transformado. E ele falou para mim: olha, nós vamos. E na época eu falei: olha, precisamos orar então, porque Deus precisa confirmar isso no meu coração. E Deus foi confirmando no meu coração. E para resumir para vocês, nós fomos debaixo de uma convicção, de uma certeza de que o Senhor nos queria naquele lugar. E quando eu fui, deixei tudo para trás, irmãos. Eu não esqueço uma intercessora que me procurou, lavou os meus pés, e ela disse assim: amada, quando você chegar em Moçambique, troque as suas sandálias. As sandálias que você usa aqui não serão necessárias naquele lugar. Irmãos, eu ouvi aquela frase, na hora não entendi, mas depois ali com a vivência, convivendo com as pessoas, eu realmente vi que tudo que funcionava aqui não funcionava lá. Eu precisava de novos métodos, novas estratégias, e tudo o Senhor foi trazendo, foi dando, foi fazendo, foi acrescentando. E hoje nós estamos com esse trabalho porque meu esposo já formou 3 turmas lá desse curso. Mas em março de 2019, nós sofremos um ciclone com ventos de 240 km por hora naquele lugar. Irmãos, nós ficamos, eu não falei de manhã, eu esqueci. Nós ficamos 30 dias sem energia, toda a cidade. Havia índices de saques, né? As pessoas saqueando tudo. Eu cozinhei no carvão por 15 dias, eu nunca tinha ligado um fogo no carvão, aprendi. Nós que somos do Paraná gostamos muito de leite quente, né? Meu esposo, ele gosta muito de tomar um cafezinho durante o dia, várias vezes, café com leite. Aí eu falei para ele: não vamos deixar esse fogo apagar. Então ele acordava de manhã, ligava o fogo, e nós ia mantendo aquele fogo, para que a gente pudesse, toda hora que ele sentisse vontade de tomar café com leite, colocar uma leiteira de leite lá. Para não ter o trabalho de estar tendo que toda hora acender o fogo. Irmãos, eu vou só contar rapidamente a experiência do IDAI para vocês. O governo enviou um decreto de que ia ter mesmo o IDAI, esse ciclone, e ninguém acreditou, nem nós. O governo disse: coloquem tapões nas janelas e se preparem e se protejam, mas ninguém acreditou. Todo mundo achava que ia ser um vento. Talvez 100 km por hora, 110, mas 240, ninguém nunca pensou nisso. Quando deu 18 horas da tarde, eu me lembro que começou um vento diferente, um vento constante. Ele não diminuía e não aumentava de velocidade.
E ele ficou assim por 3 horas. Das 6 da tarde às 21. Às 21 ele intensificou. E lá em casa a gente dorme muito cedo, porque lá 4:30 da manhã é dia. E eu falei, olha, vamos colocar as crianças para dormir. Colocamos as crianças para dormir. Graças a Deus, meus filhos dormiram a noite inteira, não viram nada. A única coisa que eles viram foi das 18 às 21, como o vento já estava forte, e as telhas lá são de zinco, uma telha se desprendeu e começou a fazer muito barulho. E 21 horas eles deitaram, dormiram, e eu falei para o meu esposo, eu também vou deitar, porque aquilo que tiver que ser, vai ser, e o nosso Deus é o dono do vento. Eu vou descansar no Senhor. Irmãos, quando foi 23 horas, meu esposo me acordou, porque a garagem tinha sido levada. Já tinha intensificado mais ainda. E ele falou, olha, é melhor vocês irem para o quarto de trás. Leve as crianças para o quarto de trás, que o quarto de trás parece ser mais seguro. E nós fomos para o quarto de trás. E eu dormi até às 3 da manhã. Com todo aquele barulho de vento, irmãos. Como é bom você confiar no teu Pai. Meu esposo, como é o sacerdote da casa, o provedor, o protetor, ele andava de um lado para o outro com uma lanterna, porque às 22 toda a energia tinha sido cortada pelo próprio governo para evitar situações. E quando foi 15 horas da manhã, ele me chamou e ele disse, Franciele, venha ver o que está acontecendo. E na minha casa tinha uma cozinha, que a parede era o muro do outro quintal, então não podia ter janela embaixo, era uma janela bem em cima assim. Ele falou, sobe aí na pia, uma pia de cimento, e vê o que está acontecendo. Eu subi naquela pia, irmãos, olhei por aquela janela. No momento exato que eu olhei pela janela, uma árvore de manga centenária caiu como se fosse nada, pela raiz. E quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, guarde esse povo. Porque lá, nos vilarejos, 95% das casas são como aquela ali. Falei, Senhor, guarde esse povo. Comecei a chorar, fiz uma oração, voltei para o quarto. Quando amanheceu o dia, 6 horas da manhã, meu esposo disse, vou até a igreja ver o que aconteceu. É uma igreja batista e bebê do Bosque. E a igreja, que era uma igreja grande, irmãos, quase desse tamanho aqui. Só que com estrutura de madeira. E a cobertura era uma cobertura de palha, mas é uma construção que é feita ali pelos zimbabuanos. É uma construção local, cultural, mas é muito forte. Tudo tinha caído ao chão, tudo, não restou nada. Não restou nada. As ruas pareciam cena de filme. Não passava carro, todas as árvores tinham caído. Irmãos, era algo que eu nunca tinha vivido na vida. E depois desse ciclone, passado 1 mês, quase 2, nós fomos até essa região, em Angal. E nós vimos ali uma necessidade dessas que você vê na televisão mesmo. Quem aqui já viu cenas de África na televisão? Eu digo para você, é assim mesmo como eles mostram. E nós vimos aquela necessidade, fomos convidados por aquele pastor para estar ali. E ali nós cadastramos essas crianças que recebem alimento de segunda a sexta-feira, recebem a palavra de Deus, são ministradas através de canções. Crianças que eram violentas, irmãos, quando chegavam ali, se uma criança passasse na outra assim, sem querer, o outro achava que era por querer já. E tudo isso foi sendo transformado através do amor de Deus. Através da palavra do Senhor, através de investimento de oração, de joelho no chão e de um povo que ora, intercede e investe em missões. Porque nós só estamos ali porque existe uma igreja que fica, uma igreja que se importa, uma igreja que abençoa. E para a glória do Senhor, depois de tudo isso que Deus tem feito, e por eu amar a música, eu falei, Deus, eu não quero só dar comida para essas crianças. Eu comecei a me incomodar com aquilo, só comida, só comida, só comida. Apesar que nós também ministrávamos a palavra, mas eu queria algo que pudesse transformar o futuro deles. E Deus me deu uma estratégia, eu comecei a estudar musicalização infantil.
Eu falei, eu vou abrir uma sala de musicalização infantil aqui. E as pessoas começaram a me chamar de louca. Olha, você vai colocar uma sala de musicalização infantil lá no meio do mato? Isso não vai dar certo. Eles vão quebrar, eles vão estragar. Eles não têm educação, eles não têm cultura, eles não têm isso, eles não têm aquilo. E eu tenho uma amiga moçambicana muito estudada, depois de eu ouvir muitas pessoas criticando o projeto que Deus tinha colocado no meu coração. Amados, acredite no projeto que Deus colocou no seu coração. Creia na visão que Deus te deu. Segue em frente. Muitas pessoas vão dizer o contrário, mas se é Deus que falou para você, segue em frente. E aí eu chamei essa moçambicana para conversar, ela é professora. E eu disse assim, olha, eu estou pensando em fazer tal coisa, em tal lugar, o que você acha? E ela disse assim para mim, todo mundo merece uma segunda chance. Eles não sabem porque nunca foram ensinados. Eles têm capacidade para aprender. Irmãos, Deus moveu céus e terra. Operou o extraordinário. E na primeira semana de fevereiro, quando eu chegar, nós vamos estar inaugurando a primeira sala de musicalização infantil da cidade. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Nós já temos os violões. Nós já temos o espaço físico construído para isso. Tudo feito com muito carinho. Cortinas com motivos de música, com notas musicais, tapetes, porque eu quero que eles tenham a oportunidade que os meus filhos biológicos têm. Eu quero que eles tenham a oportunidade de aprender algo que pode transformar a história deles e a história daquela comunidade. Irmãos, eu não sabia tocar violão e era meu sonho tocar um instrumento. E todas as vezes que eu tentava, eu desistia, porque não é fácil, né, irmão? E quando veio a quarentena em 2020, em 2018, voltando lá atrás, quando nós estivemos aqui, meu irmão ensinou 2 notas para o meu filho. E quando meu filho estava no meu ventre, sendo gerado, eu falei para o meu esposo, eu gostaria tanto que o nome dele fosse Azaf. Ele falou, Franciele, vão fazer bullying com ele na escola. Azaf é um nome muito diferente. Eu falei, mas eu queria tanto. Ele, vamos pensar em outro nome juntos. E juntos pensamos em Nicolas, que significa vitorioso. Mas Azaf ficou no meu coração. E quando ele nasceu, irmãos, com 1 ano e 8 meses, ele mostrou uma inclinação musical extraordinária. Eu levava ele comigo nas igrejas com 2 anos e meio, ele tocava bateria sem nunca ter sido ensinado, e as pessoas virem me perguntar, ele faz aula aonde? Ele nunca fez aula. Mas eu orava por ele, e nessa noite eu vou falar com você sobre legado espiritual para a sua família. E eu me lembro que eu orava por ele, sempre colocava as mãos sobre a cabeça dele, e eu dizia assim, você é um levita da casa do Senhor. Todas as vezes que eu orava por ele, vem aqui, a mãe vai orar por você. Você é um levita da casa do Senhor. Quando os amiguinhos dele começaram a ir na nossa casa para brincar, os amigos chegavam, eu dizia, vamos fazer uma oração, mãe quer orar pelos seus amigos. Um dia eu orando por um dos amiguinhos dele, ele interrompeu assim a oração e falou assim, mãe, você não vai dizer que ele é um levita da casa do Senhor? Falei, vou sim. Profetizei na vida do menino, João na época, você é um levita da casa do Senhor. E em 2018, quando nós estávamos aqui, no final do ano, meu irmão ensinou 2 notas para ele. Nós voltamos para Moçambique, ele não tinha violão. Quando deu esse ciclone, muitos missionários foram embora porque foram recolhidos pelas suas missões. Muitas pessoas que trabalhavam lá em ONGs foram embora. E nisso, um missionário deu um violão para ele, faltando uma corda e faltando uma peça. Não sei como chama essa peça da afinação. Isso. A tarraxa, faltando uma tarraxa e uma corda. E naquele violão, faltando uma tarraxa e uma corda, ele aprendeu a tocar violão sozinho. Sozinho. Se vocês verem ele tocando violão, é a coisa mais linda do céu na terra. Ele me acompanha por onde eu vou, não trouxe ele aqui, porque ele está curtindo os avós ali em Curitiba. E quando ele aprendeu a tocar violão, ele começou a dizer assim, mãe, você consegue.
Não, filho, a mãe não consegue, a mãe já está velha. Mãe, se eu conseguir, você consegue. Irmãos, em 2018, ele tinha 7 anos em 2018. Em 2019, com 8 anos, ele começou a pegar firme. Buscava no YouTube, ele é muito determinado. No final do ano, ele já me acompanhava. Vocês viram ali uma foto onde ele está em cima de um banquinho com violão, tocando para as crianças. E ele começou a dizer, mãe, você consegue, mãe, você consegue, mãe, você consegue. E eu comecei a ter vergonha, eu falei, nossa, como é que eu vou dizer para ele depois, como é que eu vou motivar ele se eu estou dizendo que eu não consigo? Eu comecei a dizer, sabe do que, filho? A mãe consegue. E ele começou a me ensinar, o filho do meu ventre. Oh, glória a Deus. Irmãos, ele começou a me ensinar, eu comecei a me dedicar, comecei a pesquisar, comecei a buscar, cortei tudo minhas unhas, decepei minhas unhas. Quem toca violão sabe que isso é necessário. E para a glória do Senhor, hoje eu toco muitas canções no violão. Claro, tenho as minhas dificuldades ainda, mas lá onde eu estou, como Deus tem me usado já em pequenas reuniões, em células, pessoas já têm me chamado, outras missões têm me chamado, porque lá é muito difícil ter pessoas que tocam, músicos, e eu tenho enaltecido o nome do Senhor. Não foi fácil, irmãos. Eu entrava no quarto da minha casa, levantava o violão para o alto, eu consagrava o violão, eu derramava óleo ungido em cima do violão, eu dizia, Espírito Santo, Tu és o meu professor. E a mesma coisa que eu falava para o meu filho, eu falava para ele, filho, teu maior professor é o Espírito Santo. Nunca esqueça que teu maior professor é o Espírito Santo. E hoje, para a glória do Senhor, nós vamos estar inaugurando essa sala de musicalização infantil, porque para Deus nada é impossível. A pastora Genoveva estava conversando comigo, ela diz, não esquece de falar que teu filho ensinou você a tocar violão. Fala da sala de musicalização infantil. E fala como eles podem ser parte dessa sala de musicalização infantil. Nós ali vamos ter um professor, nós ali que vai dar aula de violão, eu vou dar aula de musicalização infantil. E se você sentir no seu coração de ajudar essa obra, essa sala de musicalização infantil, você vai poder estar ofertando R$50 por mês, é o valor, para que esse projeto permaneça de pé, para que esse projeto avance, para que esse projeto cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amados, eu nem vou falar do resto do vídeo, porque já é 8h10, e eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu, bem rapidamente. Irmão, você que está aí no Data Show, eu troquei tudo, porque o Espírito Santo trocou tudo, tá? Mas não vamos sair do tema de família. Então, os versículos já não são os mesmos de manhã, né? Lá em Deuteronômio 11:19, Deuteronômio 11:19, você pode acompanhar comigo. Eu disse que ia falar com vocês sobre legado. Diz assim, ensinem os seus filhos conversando a respeito, eu vou ler a minha versão. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Irmãos, nós estamos falando de um culto onde nós estamos consagrando nossas famílias ao Senhor. É tão importante você consagrar a tua casa, você separar a tua casa para honrar a Deus. E é tão importante que os seus filhos deem continuidade a isso. Muitas vezes nós consagramos a casa, nos consagramos, e lá na frente parece que os filhos se perdem. Temos visto tantos filhos de cristãos se perderem, não professarem mais a fé dos seus pais. E a pergunta é, aonde, Senhor? Aonde é que nós erramos muitas vezes? O mundo está aí para doutrinar os nossos filhos.
Se você não doutrina os teus filhos na palavra do Senhor, se você não ensina, se você não separa eles, se você não consagra eles, se você não dá o exemplo a eles, o mundo vai doutrinar os seus filhos. Há um sistema todo preparado do mundo para doutrinar os nossos filhos. E quando eu olho para essa palavra nos instruindo a falar acerca das maravilhas do Senhor com os nossos filhos a todo instante. Não são imposições, irmãos. Nós não vamos ganhar os nossos filhos e conservá-los na presença do Senhor com imposições. É naturalmente no seu dia a dia. E aqui a palavra do Senhor fala: ensina os mandamentos do Senhor aos vossos filhos. Irmãos, quando nós estávamos vindo para cá, 20 dias antes de nós virmos, saiu uma notícia nos jornais, lá em Moçambique, nos jornais internacionais, que a Etiópia estava em guerra. É um país que já está em guerra há muito tempo, mas que dessa vez a capital, Addis Abeba, seria cercada, e o governo daquele país estava convocando os cidadãos a se armarem. 20 dias antes de eu embarcar, e a minha conexão com meu filho Nicolas era em Etiópia, em Addis Abeba. Falei: Deus, e agora? Os missionários que conhecemos começaram a falar: não, é melhor vocês não irem. Todas as pessoas que conversávamos diziam: é melhor vocês não irem. Eu falei: olha, eu vou convocar os intercessores para orar, porque nós já compramos as passagens, e se é para não ir, eu preciso que a empresa aérea cancele as viagens, porque daí eles nos dão um voo share para viajar depois. Porque se eu cancelar, eu perco tudo. Então vamos orar para que a vontade do Senhor seja feita. E começamos uma campanha de oração, e nessa campanha de oração e conversas em casa, é claro, as crianças ouviram, e um dia o Nicolas me chamou e disse: mãe, nós vamos mesmo? Mãe, vai dar certo de nós irmos? Eu falei: filho, vem cá. Sentei com ele uma noite antes de dormir, e eu falei: você lembra dos 2 primeiros salmos que a mãe ensinou para você? Sim, mãe. Quais são? Salmo 123, Salmo 23, Salmo 27. Falei: hoje a mãe quer falar com você sobre o Salmo 27. Aí fui lá para o Salmo 27, que eu vou ler o trechinho que eu li para ele. E ele sabia que a cidade estava com rumores de ser cercada. E ali no Salmo 27 eu peguei aquele trecho que dizia assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. E eu grifei para ele o versículo 3 que dizia: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Eu falei: filho, ainda que um exército cerque a cidade de Addis Abeba, o nosso coração não temerá. Você tem coragem, você confia de ir com a mãe? Ele disse: confio, mãe. Eu falei: então vamos. E viemos com a graça de Deus, e nada nos aconteceu, tivemos uma viagem maravilhosa. E é assim que nós começamos a deixar marcas nos nossos filhos, é assim que nós desenhamos um legado para os nossos filhos, é assim que nós vamos ensinando eles, no dia a dia. Quando nós chegamos em Moçambique, nós tivemos um problema seríssimo na escola com ele, porque ali há uma perseguição contra brancos, irmãos. E havia um menininho na escola que ele tinha sérios problemas, e todos os dias ele batia no Nicolas. E ele era muito menor que o Nicolas. O Nicolas é um menino muito desenvolvido, forte, viçoso. E esse menino era pequeno. Quantas vezes fomos buscar o Nicolas na escola com o rosto todo vermelho que tinha levado do menino? E eu falei: Deus, e agora? E os próprios professores na escola, quando o Nicolas ia dizer, eu falava: filho, chame o professor e fale. Mãe, o professor fala assim, dê uma mais forte nele, para ele saber que você é mais forte, e ele nunca mais vai te incomodar. E um dia eu falei: não, filho, nós temos que ter outra estratégia, Deus vai nos dar uma estratégia. E eu conversei uma vez com uma outra missionária, ela disse: faz um bolo
E o mesmo lanche que o teu filho levar, você vai dar para essa criança sempre. Na primeira vez, o Nicolas não queria saber de entregar o pedaço do bolo, irmãos. Foi algo assim que o Senhor teve que trabalhar no coração dele. Mas ali também ele foi sendo ministrado. E para a glória de Deus, no final do ano, nós encerramos o ano. Eles eram amigos, irmãos, para a glória do Senhor. E assim nós vamos escrevendo um legado na vida dos nossos filhos. A palavra do Senhor em Salmo 145:4 fala: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Irmãos, como uma geração contará a outra os feitos do Senhor, se essa geração nem conhecer os feitos do Senhor? Se essa geração não tem amizade com o Senhor? Se essa geração não foi ensinada a caminhar com Deus, não tem intimidade com o Pai, como uma geração vai contar os feitos do Senhor a outra geração, se essa geração desconhece muitas vezes os feitos do Senhor? E eu e você, como pais, temos essa missão de ensinar os nossos filhos para que eles possam anunciar às gerações vindouras os feitos e as grandiosidades do Senhor. Amém? E lá em Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Amados, como família, nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos consagramos ao Senhor. Fomos àquele país. Meus filhos não queriam ir. Não queriam ir. Nós começamos uma campanha de oração. E eu digo para vocês, hoje minha filha não quer voltar. A minha filha com 15 anos, a Rafaela, não quer voltar. O Nicolas, que era o que mais pedia para estar aqui, sempre pedia, sempre pedia. Quando veio, as pessoas perguntavam para ele: você gosta de lá? Você gosta de lá ou gosta daqui? Ele dizia: eu prefiro aqui. Sempre ele dizia: eu prefiro aqui. Há uma semana atrás, ele olhou para mim e disse: mãe, eu quero voltar para casa. Oh, como é maravilhoso você confiar no Senhor. Ele está contando os dias, irmãos, para voltar para casa. Porque nós entendemos que a nossa casa é onde o Senhor nos coloca como família, para que nós possamos florescer. Floresça aonde você está. Que a sua família seja bênção aonde ela está. Porque a palavra do Senhor fala: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho. O teu mundo hoje é onde você está. Enquanto Deus não te chamar para um outro lugar, dê frutos aonde você está. Seja bênção aonde você está. Seja resposta aonde você está. Seja a boca de Deus aonde você está. Seja a luz aonde você está. Manifeste a glória do Pai aonde você está. São muitas coisas que nós podemos fazer para engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Enquanto o Senhor nos permitir e enquanto aprouver a Deus, nós vamos permanecer ali em Moçambique. Porque nós queremos que famílias ali sejam consolidadas. Nós queremos que famílias ali sejam resgatadas. Nós queremos que famílias ali sejam transformadas. Que reconheçam ao Senhor como seu Salvador. Que recebam Jesus nos seus corações. E que passem a ensinar as próximas gerações. A falar às próximas gerações dos feitos maravilhosos do Senhor. E que possam dizer um dia: passou por aqui uma família. Aleluia. Aleluia. Passou por aqui uma família que deixou uma semente. E essa semente germinou, floresceu e deu frutos. Amém? Eu glorifico o nome do Senhor por essa igreja. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Já são 8h20. Eu quero que você, se você estiver em família, olhe para a tua família nesse momento. Esse bem precioso que Deus te deu. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Hoje de manhã eu falei que famílias que estão no altar, famílias que estão na posição, famílias que se colocam na presença do Senhor, elas têm um potencial para expandir o reino. Que nesse ano de 2022, você, como família, unido a essa família Ceifa, expanda o reino do Senhor nessa cidade. Amém? Eu vou cantar a mesma canção daquele link que eu cantei de manhã. Enquanto eu canto, você vai orar com a tua família. Você vai profetizar bênção. Você, esposo, profetize bênção sobre a sua esposa. Você, esposa, profetize bênção sobre o teu esposo. Filhos, sejam ministrados pelos seus pais. Recebam a autoridade dos pais. Se submetam à autoridade dos pais. E Deus fará grandes coisas através de vocês. Pode soltar, irmão, em nome de Jesus. Vai orando, vai apresentando ao Senhor os seus projetos como família. Aleluia. Nós te exaltamos, Deus, nesta noite. Nós te glorificamos. Nós entendemos que o Senhor tem bênçãos para os nossos lares, ó Pai. Oh, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade
casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu me coloco na Tua presença nesta hora em oração. Eu me coloco, Senhor, em intercessão nesta hora, Deus. Me apresento diante de Ti na autoridade do Teu Espírito Santo, para orar, Senhor, por essas famílias aqui representadas, para orar, Senhor, por estas casas aqui representadas. Deus, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, Senhor, o sacerdote da casa. Dá a ele, Senhor, estratégia, Deus, em nome de Jesus. Pai, fala, Deus, face a face, ó Pai, com o sacerdote deste lar. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma nas Tuas mãos as esposas, as mães, as edificadoras. Senhor, esteja revestindo, esteja, Senhor, reanimando, esteja fortalecendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, esteja firmando os pés na rocha inabalável que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Toma os filhos nas Tuas mãos, Senhor amado, que eles possam se submeter à autoridade dos seus pais, que eles possam honrar os seus pais. Ah, Deus, há tantas promessas, ó Pai, na Tua palavra para aqueles que honram, Senhor, os seus pais. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a partir destes lares e a partir destas casas e destas famílias, muitas e muitas outras famílias sejam alcançadas, sejam ganhas para Jesus nesta cidade. Deus, toma nas Tuas mãos esta igreja, família Ceifa. Deus, que esta casa se alargue para a direita, para a esquerda, na frente, retaguarda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que cada família deste lugar seja um referencial nesta cidade, Pai, e assim, consequentemente, esta casa também seja um referencial de bênção nesta cidade. Famílias que estão destruídas serão restauradas neste lugar. Casamentos que já estão sem esperança, Deus, serão restaurados neste lugar. Lares serão restituídos neste lugar. Ah, Senhor, o coração dos filhos aos pais será convertido nesse lugar, porque nós cremos, Pai, que nessa noite o Senhor liberou sobre essas famílias uma graça, uma unção, uma autoridade, aleluia, que só pode vir do alto, que vem dos céus, que vem do Teu trono. E nós veremos frutos, ó Pai, frutos e frutos após geração a geração, em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, aleluia. Glória, nós Te glorificamos. Você pode se assentar.